Vamos em questão 119. O manual de um automóvel alerta sobre os cuidados em relação à pressão do ar no interior dos pneus. Recomenda-se que a pressão seja verificada com os pneus frios, no caso, temperatura ambiente. O motorista, desatento a essa informação, realizou uma viagem longa sobre o asfalto quente e em seguida verificou que a pressão no interior dos pneus não era recomendada pelo fabricante. Na ocasião, a temperatura dos pneus era T0. Após um longo período em repouso, os pneus do carro atingiram a temperatura ambiente. Durante o resfriamento, não há alteração no volume dos pneus, ou seja, se não há alteração no volume dos pneus, eu tenho uma transformação a volume constante. Considero o ar dos pneus um gás perfeito, também denominado gás ideal. Durante o processo de resfriamento, ou seja, a temperatura diminuiu, quais são os valores da pressão em relação à temperatura? Bom, pessoal, aqui a gente tem uma questão que fala sobre gases perfeitos. Então, pela equação de Clapeyron, PV igual a nRT. Bom, como eu trato de um volume constante, e se eu tenho um volume constante, eu tenho uma transformação que a gente chama de isométrica ou isovolumétrica ou isocórica, né? São três nomes. Então o que a gente quer dizer? Que nesse tipo de transformação, o volume aqui no caso, N sobre R, e o volume, isso aqui eu vou representar por K, porque K é uma constante. Então logo eu tenho que o P é igual a 1K vezes T, onde esse K é uma constante de proporcionalidade que representa a pressão e a temperatura. Então vamos analisar o gráfico. A questão diz que houve um resfriamento. Então o que acontece? Já que está havendo resfriamento, então significa dizer que se eu estou diminuindo a temperatura, a minha pressão também vai estar diminuindo, porque eu tenho uma relação de proporcionalidade. Então vamos analisar o gráfico. Então quando eu analiso o gráfico, esse aqui eu não posso, porque aqui é uma relação de inversamente proporcional. O item B também não posso, porque houve uma variação de pressão, e aqui ele mantém constante. Não pode. Aqui o item A, eu tenho a pressão constante e depois sofre uma variação, um volume, né? No caso, a temperatura aqui, ó, olha a temperatura. Então não posso ter fora. Então fica exatamente entre o item D e o item E. Então como eu tenho uma relação de proporcionalidade, no caso é uma reta AX, no caso crescente aqui, o que vai acontecer? Se eu tenho uma temperatura caindo, olha só, a temperatura inicial, ela estava inicialmente uma temperatura e depois sofreu um resfriamento, ou seja, diminuiu. No que ela diminui, o que acontece com a pressão? Ela acompanha, sofre a mesma variação, no caso, proporcionalidade. Então o item correto é o item E de Eva. Tranquilo? Valeu!